Olá, começa agora mais um Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado, agora com reprise às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a saúde pública, os investimentos que estão sendo feitos no setor, as melhorias decorrentes desses investimentos, os problemas que persistem e o que está sendo feito para combatê-los, as campanhas de combate à dengue e programas de grande alcance social, como o Cuidando dos Seus Olhos e também o de Planejamento Familiar. Para isso, nós convidamos a secretária de Saúde do Estado, Sueli Melo, e o doutor Carlos Eduardo Alves. Ele é diretor da Fundação Hospital do Acre, a Fundacre. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui nos estúdios da TV Rio Branco os nossos debatedores, que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema saúde pública. E para isso nós convidamos a secretária de Estado de Saúde do Acre, Sueli Melo, e o doutor Carlos Eduardo Alves, ele é diretor da Fundacre. Boa noite, doutora Sueli Melo. Boa noite a você que está aí em casa. E é sempre um prazer, né, ter a oportunidade de estar trazendo informações relativas à saúde do Acre para a nossa população. Obrigado, doutor Carlos Eduardo Alves. Boa noite. Boa noite. A gente agradece o convite da TV Rio Branco, né, em nome da Fundação Hospital e de todos os funcionários, para aqui tratar do assunto que mais mexe com a gente, que mais a população almeja aí, um grande sucesso do nosso governo, da nossa secretaria e um tratamento cada vez melhor a toda a nossa população. Ok, obrigado. Doutora Sueli Melo, eu começo perguntando, já que estamos em época de muita chuva, né, é uma época também muito perigosa em função de uma possibilidade de epidemia de dengue. Eu queria saber como é que está se mobilizando a Secretaria de Estado, já incluíram os funcionários públicos, inclusive policiais militares, numa grande campanha, e quais são os resultados concretos desse esforço conjunto que está sendo feito? Olha, esse esforço, para controlar uma epidemia, a questão é muito complexa e, ao mesmo tempo, as ações são simples. Nós temos que fazer um trabalho extremamente integrado, população, a sociedade civil organizada, um controle epidemiológico intenso e a quebra da cadeia de transmissão, ou seja, o tratamento, o cuidado com a doença. E nós estamos fazendo isso, fizemos durante todos os dias de 2011, nós estávamos há 3 anos com a epidemia, uma epidemia muito intensa no estado do Acre, e nesse ano de 2011 nós trabalhamos 365 dias do ano, com educação, partindo de programas na escola, inserindo isso de forma transversal no currículo escolar, com as igrejas, né, com a sociedade civil organizada, os presidentes de bairro. Nós fizemos um trabalho muito grande de educação e um trabalho de bloqueio do número de casos, ou seja, um corte da cadeia de transmissão da doença e o controle do vetor, que é o nosso grande gargalo, porque nós estamos na Amazônia. E na Amazônia, as condições ambientais, elas são propícias ao desenvolvimento dessa espécie. Por quê? Porque a gente tem muita água em abundância, tem um clima quente e úmido, com uma umidade relativa do ar altíssima. Então, isso favorece a proliferação de qualquer espécie de mosquito aqui na nossa região. Então, esse trabalho, ele está basicamente calcado em 2 pilares. É a organização social e o serviço público trabalhando de forma ostensiva. E a gente fez a nossa parte com muito afinco, continua fazendo, tem pedido ajuda aí de todos os órgãos do governo. Semana passada foi a Polícia Militar, amanhã nós vamos ter o Exército, segunda-feira vamos ter o Exército nas ruas, 4º BIS, eu estive lá, nós vamos capacitar 90 homens do 4º BIS, estou esperando só a oportunidade de uma agenda com o 7º BEC para ir lá pedir ajuda também.
E o resultado disso é, ano passado, nessa primeira semana de 2011, nós tínhamos 2.477 casos de notificação de dengue. Esse ano, na primeira semana de 2012, nós tivemos 204 casos de notificação. Na segunda semana, 186 casos notificados de dengue, o que é claro deixar, com uma positividade de 20%. Ou seja, dos 186 casos que foram identificados como dengue, somente 20% confirmaram para dengue, os outros eram outras viroses e não dengue. Então, quer dizer, nós estamos com a doença sob controle. Agora, o controle da população desse mosquito é que nós não estamos tendo muito sucesso, porque nós estamos com um índice de infestação predial de 10,8. A Organização Mundial de Saúde diz que nós temos índice superior a 1%, nós já estamos em risco epidêmico. E esse é um período epidêmico, porque é um período onde nós temos mais condições de proliferação de mosquito, porque nós temos muita água por conta das chuvas, período invernoso. Então, nós estamos fazendo esse esforço sobre-humano, envolvendo a sociedade, nós estamos indo para campo conversar com as pessoas de casa em casa, pedimos ajuda do Ministério Público para ver se a gente consegue minimamente fazer com que as pessoas assumam essa responsabilidade de eliminar os focos de proliferação do mosquito dentro das suas casas, tampando suas caixas d'água, cobrindo, virando seus vasinhos de planta, e é essa a ação. E o resultado dessa ação a gente vai poder medir mês que vem. A cada mês a gente faz um levantamento rápido do índice de infestação. Então, mês que vem, a gente vai saber se essa ação ostensiva de controle vetorial deu resultado ou não. E se não, a gente vai discutir outras estratégias. Desistir é que nós não vamos fazer nunca. E, doutora Sueli, a senhora já tocou num assunto. Nós tínhamos a informação, inclusive aqui no programa, de que em cada 10 caixas d'água, uma está infectada. Ou pelo menos 6 não estavam com a tampa que vocês adquiriram. Isso também. Quer dizer, então, eu acho uma posição extremamente cômoda da população, muitas vezes, em querer transferir a responsabilidade, que é também dela, somente para o poder público, quando ela poderia dar uma contribuição enorme na diminuição, não só da dengue, mas também de outras doenças, se ela tivesse essa clareza, esse olhar de cuidado com esse problema. Então, eu acho que a sua política de bater de casa em casa, de envolver os vários segmentos públicos e, acima de tudo, tentar conscientizar a população, quer me parecer uma política eficaz. Osmir, Deus quiser. ultimamente, doutora Sueli, eu dei uma andada em um caso do Estado do Brasil e eu, na política de comunicação do governo com a população visando conter a dengue, nos outros estados a política tem sido mais responsabilizadora da sociedade do que aqui. Porque, na realidade, os criadores, as maternidades dos mosquitos, eu não sei avaliar o percentual, mas praticamente está dentro dos nossos quintais. Se nós não cuidarmos do jarro, da planta, da poça d'água, porque a senhora acaba de mostrar uma série de condições que tornam o Acre um habitat natural do mosquito da dengue. Falou aí da alta umidade, que evita que a água se evapore. A senhora se esqueceu de catalogar aí a alta plasticidade do nosso solo, que evita que a água se infiltre. O que significa que até uma poça, não precisa ter um reservatório não, ou até uma depressão do solo que junta ali uma pocinha d'água, ela demora dias e dias para evaporar. Ali é uma maternidade do mosquito. E lá nos outros estados, a campanha ela é mais agressiva. Já tem estados aí que estão cobrando multa nos domicílios onde forem encontrados reservatórios ou qualquer ambiente para a produção do mosquito Aedes aegypti. Então, mas de toda sorte, a gente fica satisfeito, até pela apresentação dos números que você acabou de dar aí. Quer dizer, a queda já foi muito acentuada. 11 vezes mesmo. Porque 11 vezes menos. Né? Eu já vi até motivo de exploração política com relação ao mosquito da dengue. Parece que o mosquito tem partido, né? Eu não sei se tem, né? Porque parece que tem gente torcendo que tem muito caso de dengue para poder explorar politicamente. Quer dizer, isso é o cúmulo da mediocridade e da desumanidade. Então,
pelos números que a senhora acaba de apresentar e nós os tomamos como verdadeiro, eu acho que o progresso, o sucesso já está acontecendo e nós esperamos que a sua política, e que chame Exército, Marinha Aeronáutica, porque não é possível que numa guerra com tanta gente a gente vai perder para um bando de mosquito, né? É isso aí, nunca pode deixar de ser intensa, né? Porque é o que nós estamos falando, não é se deixar de ser intensa esse ano, se a população esquecer um pouquinho durante o ano, porque uma vitória parcial já foi alcançada, aí a tendência é que daí no ano seguinte a gente tende a perder e o mosquito voltar a se fortalecer. Então acho que a intensidade disso tem que ser mantida. Eu vi a doutora Sueli dando explicações, porque eu apenas tomo conhecimento, porque pela curiosidade, vocês por ofício, dever de ofício, que o ovinho do raio de egípcio, está ali e você pensa que o bichinho não está inanimado, mas bateu água em cima dele, ele cria até vida. Um ano ele fica inerte. Quer dizer, isso para você ver como o bicho é resistente, né? Resistente, né? Muito resistente. Na opinião do doutor Carlos Eduardo, esses resultados seriam de uma sensibilização maior das pessoas em relação aos problemas da dengue? Eu prefiro fortalecer o que a doutora Sueli disse no início, que partiu de uma política muito forte, muito assídua, principalmente no que se refere à pessoa da doutora Sueli, que tem ido pessoalmente aos bairros e colocando isso, implantando na cabeça das pessoas isso aí. Consequentemente, tem gerado uma participação popular muito mais intensa, principalmente de alguns órgãos organizados, de algumas sociedades organizadas, de alguns grupos organizados em bairros, de algumas pessoas que têm realmente tido essa sensibilização de que, se não ajudar, a gente não consegue. Antes, eu acho que a população ainda ficava muito inerte, sabia, era bem informada, mas quando chegava em casa não se atentava a determinadas situações. Hoje eu acho que com essa campanha mais dentro dos bairros, eles estão se atentando. A gente percebe muito, em relação a esse ano que passou e esse início de ano, que nas unidades o movimento é infinitamente menor no que se relaciona ao assunto da dengue. Hoje a gente continua, nós começamos o ano com os nossos pacientes, com as nossas patologias corriqueiras, e a dengue não tem ocupado os leitos, não tem ocupado, coisa que no início do ano anterior eram muitos pacientes entrando na terapia intensiva, dentro da UTI, ocupando leito de UTI. Esse ano o controle foi tanto que a gente não vê nem esse assunto dentro das unidades serem tão levados em consideração, com transfusão sanguínea, com uma série de medidas que a gente se preparou muito ano passado para vencer. Esse ano a gente não vê praticamente o assunto dentro das unidades. E aí vem um outro assunto que tem relação exatamente com esses problemas, que é de dengue e outras doenças. Nós temos hoje no Estado as UPAs, que vem funcionando de uma forma eficaz. Nós temos os postos médicos, tem o pronto-socorro de urgência e emergência, depois tem um hospital aí ligado aí à Fundação Hospital das Clínicas e outros hospitais. A pergunta que eu faço é o seguinte: como orientar a população da forma correta de se dirigir a esses órgãos? Por quê? Porque tem pessoa que tem uma curuba, aí quer direto no Hospital das Clínicas, passa a noite lá numa fila, chega no amanhecer do dia, digamos assim, aí ele diz, não é aqui o problema, ele sai extremamente irritado, porque na realidade não era para ir para o hospital. Como é que o governo pretende fazer para organizar esse processo de informação para a população da forma correta de se dirigir aos órgãos de saúde do Estado? Mas eu acredito que não é só informação, porque a gente já fez muito isso. Lá em 2005, 2006, eu tinha um carro na porta do pronto-socorro, a pessoa chegava e dizia assim, eu passei a noite tossindo, eu estou me sentindo bem. Aí eu dizia, olha, o seu problema é para uma unidade básica de saúde, porque o senhor vai lá, o médico vai pedir um raio-x, mas eu vou levar o senhor lá para o senhor não perder a viagem. Botava ele no carro, levava para lá. Então nós fizemos isso de forma ostensiva também, que eu sou cri-cri, quando eu quero botar isso, eu uso tudo que é meio. E aí, de repente, eu comecei a perceber, alguns já começaram a falar, doutora, não é para lá que eu quero ir não. Sabe por quê, doutora? Eu vou lá, eles me pedem uma chapa, aí eu vou para a fila atrás de fazer a chapa,
Aí eles pedem um exame de sangue, eu vou para uma outra unidade, eu trago de fazer o exame de sangue, e aqui eu espero 4 horas, mas eu saio com o meu exame e com o meu raio-x. Olha só, eles vão fazer check-up no pronto-socorro. Aí, qual é a estratégia que a gente tem que fazer? É dar resolutividade nas unidades de saúde para que eles também consigam chegar lá e fazer o seu check-up. Então, é isso que a gente está fazendo. Esses dias agora inaugurou o CAD, o Centro de Auxílio Diagnóstico no 2º Distrito. Nós já temos um aqui no 1º Distrito. O nosso governador, nos primeiros dias de governo, colocou 3 unidades básicas de referência para a atenção básica, com médico 12 horas consecutivas, laboratório à disposição da população, e agora nós estamos adquirindo o equipamento de raio-x para colocar. Para quê? Para que a gente ofereça condições para o paciente não migrar, porque eles ficam 5, 6 horas, mas ele sai de lá com o seu exame na mão. É a mesma coisa que eles estão fazendo hoje nas UPAs. A UPA é uma unidade de pronto atendimento para situações agudas, né? Eu tive um corte profundo, que vai pegar um ponto, uma dor, uma queda. Um desmaio. Um desmaio, é para coisas agudas. Aí hoje a gente está fazendo ambulatório na UPA. Por quê? Porque lá tem raio-x, porque lá tem exames laboratoriais. E essa lógica da população é a história do caminho mais fácil. E a gente não pode achar que ele está errado. A gente tem que oferecer as condições para que eles migrem naturalmente para os serviços que são resolutivos. Então, nós estamos estruturando diagnóstico da Fundac, para que a Fundac seja 100% resolutiva, para que o paciente não fique indo e voltando. Estamos estabelecendo um fluxo através de rede. A porta de entrada é a atenção básica, e a partir dali, o paciente ele anda dentro do serviço de forma referenciada. Ele não precisa sair de casa. Ele entrou numa porta só, dessa porta ele já está dentro do sistema e ele vai até o fim do seu tratamento. É isso que nós estamos fazendo hoje no governo, criando as redes de assistência. A rede cegonha, que a mulher ficou grávida, ela vai ter uma rede de assistência. Ela não precisa mais, eu vou pegar aqui um pedido para fazer ultrassom, aí eu vou pegar ali um pedido para fazer meu exame de sangue, aí eu vou lá no LACEN fazer meu exame de sangue e vou lá na Fundac fazer meu exame de ultrassom. Ela não precisa mais disso. É essa organização que nós estamos buscando, que o nosso governador determinou que nós fizéssemos, e é isso que a gente está caminhando. Quando a gente fizer isso, com certeza, esse povo vai aprender o caminho do lugar onde... Secretário, talvez por isso, é que eu tenho aqui alguns pareceres, estudando sobre o assunto aqui, é que a palavra resolutividade, ela está sempre presente, né? De forma recorrente. Porque, realmente, agora eu entendi como é que se dá o processo. O elemento vai para um posto que faz um determinado serviço, mas o que ele que deseja não está ali. Aí ele sai caminhando, e o nome disso vocês isso é o nome de resolutividade, né? Às vezes, seu mestre, não é o que o paciente deseja. Porque eu moro no Acre há 12 anos e sempre fui de dentro do Hospital das Clínicas, hoje o Hospital das Clínicas da Fundação Hospitalar. Antigamente, o pessoal chegava lá às 6 horas da tarde, para no outro dia, esse problema que a doutora Sueli acabou de dizer. Porque lá estava o raio-x, estava o laboratório, os médicos especialistas estavam lá. Então eles saíam de casa, iam direto lá, ou no pronto-socorro, que tinha também uma série de exames. E a gente tem insistentemente, nesses anos todos, tentar trabalhar justamente o direcionamento desse fluxo correto, e daí, para que o paciente, né, tem algum problema, sentiu alguma coisa, ou até uma orientação preventiva, ele procure primeiro a unidade básica perto da sua residência, mais próxima da sua residência. A partir da hora que ele dá a entrada por ali, o médico dali vai sim dizer qual é o devido encaminhamento. Se é uma orientação só preventiva, ou ele deve ser encaminhado a um centro de alta ou média complexidade, como é hoje o Hospital das Clínicas, para que ele se direcione. O que a gente encontrava há 12 anos atrás era muito disso aí, por isso da sobrecarga, às vezes, dos hospitais maiores. O paciente chega na unidade básica e ele fala, não, eu quero ir com o médico da cabeça. Ou eu quero ir com o médico especialista no intestino. E, às vezes, o tratamento está ali, ele não precisa migrar para um. Então, é muito importante que a gente tenha frisado muito, além da organização da regulação, é frisado com os especialistas médicos, é frisado com os colegas, para a gente estabelecer protocolos mais sustentáveis a partir das sociedades organizadas de especialidades, né?
Porque antigamente o paciente chegava ali, não, eu quero ir, então sobrecarregava determinadas unidades. E às vezes o tratamento está ali. É só seguir determinados protocolos, né? Para você não sobrecarregar, por exemplo, uma série de, uma área, um setor de exames da fundação, sendo que poderia ser feito um exame mais simples, ou um medicamento já resolveria o problema. Então, isso que a gente tem tentado realmente organizar a nossa rede nesse sentido. Que... Ok, doutor, nós precisamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e continue conosco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema saúde pública. E para isso nós convidamos a secretária estadual de saúde, doutora Sueli Mello, e o doutor Carlos Eduardo Alves, ele é presidente da Fundacre. Nesse bloco, o Osmir vai começar fazendo uma pergunta. Por favor, Osmir. Muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de começar perguntando. Por nada, Osmir. É o seguinte, Exponha. É a questão de especialistas no interior. Eu sei que isso é um problema que foi muito grave no passado e tem diminuído no presente, mas ainda há carência desses especialistas no interior. E o que é que eu presenciei há alguns dias? Foi feita uma prova de residência aqui, e eu vou fazer uma pergunta complexa. Não haveria uma possibilidade de se criar cotas para médicos que estão trabalhando ou querendo trabalhar no interior para aprovação nessas residências, a fim de a gente suprir essas necessidades? Porque aqui, por exemplo, abriram a vaga para residência, abrindo inclusive para Manaus, uma possibilidade de estudantes em Manaus fazerem aqui realizarem a prova. Realizarem a prova. Tem em Brasília também. Pois é. Eu sei que é complexo o problema, mas eu acho que nós deveríamos colocar uma cota para poder suprir as necessidades que nós temos no interior. E cota é uma moda no Brasil, né? Nós temos cota para afrodescendentes, né? Das universidades, e eu acho que poderia se estudar isso. O que vocês acham? O sistema Fundacre hoje é o grande órgão do governo, né, criado para que se dê suporte aos serviços de residência médica, né, criado em 2004, através das unidades do Hospital da Criança, a Maternidade, o Hospital das Clínicas hoje, a UPA do Tucumã, o Hospital Mario Monte no interior, inclusive. Eles são as unidades assistenciais que dão suporte a essa função de ensino, né, do sistema. Como o senhor falou, especialista não é um problema de interior do estado do Acre. O profissional, o médico especialista, ele é um problema hoje nacional. Hoje em dia, esses dias nós tivemos, o INTO teve aqui, nós tivemos em conversa com o Dr. José Luiz, que é o chefe da equipe do INTO. O INTO hoje, que é o Hospital de Excelência em Traumatortopedia Nacional, de referência na América do Sul, sofre com a falta de profissional anestesista. Sofre com anestesiologista. A fila do INTO hoje é de 6 anos de espera para uma prótese do quadril, enquanto do Acre não passa de 2, 3 meses. Né? Claro, com essa parceria com eles. Mas como eu estava falando, não é um problema exclusivo Acre, a falta de especialistas, principalmente no interior. Sim, sei disso. Qual que é o problema da gente criar cota, por exemplo, para residentes atuarem no interior? São justamente essas unidades que servem de apoio, que estão aqui na capital. Por quê? Para que a pessoa seja residente, ele precisa da preceptoria. Do caso do sistema de especialistas, do corpo de especialistas, para que dê todo o suporte e acompanhe. Né? Então, essa seria a grande carência hoje da gente ter, por exemplo, um profissional residente longe, lotado no interior, e sendo que o corpo de especialistas está aqui na capital. Então, essa seria hoje a maior dificuldade. Me refiro mais ao seguinte, claro que ele faria residência aqui na capital. Mas que destinaria uma cota para os médicos do interior. Do interior, mas que eles iriam prestar esse serviço após a conclusão da residência no interior. Eu vou lhe explicar aqui. Sim.
essa é uma discussão, inclusive eu até já levei essa discussão para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, da fixação do profissional médico no interior. Eu disse, gente, esse não é um problema do Acre, é um problema do Brasil. Se é um problema do Brasil, é um problema nacional. Quem tem que se debruçar em cima desse problema também é o governo federal. Quem é que financia as residências médicas? Governo federal. Quem é que financia as universidades federais para oferecer curso de medicina? Governo federal. Então, o governo federal tem que criar política pública de fixação, assim como o Exército faz, de passar 2 anos no interior, de 2 anos no não sei onde. E essa discussão eu venho fazendo dentro do CONAS já há algum tempo. Esse ano, para nosso alento, saiu uma política, já um ensaio de política de fixação. Qual é o ensaio? O profissional terminou a graduação, se ele quiser passar 2 anos, 1 ano ou 2 no interior, ele soma ponto para entrar na residência. Ele ganha, é um estímulo. Ele ganha mais ponto para entrar na residência. Só que a Constituição garante a todos o direito de ir e vir. Nós não podemos garantir que esse profissional, após isso, eu não posso fazer ele assinar um termo aqui comigo e dizer assim. Agora, eu acho que o governo federal poderia dizer assim, a título de indenização para o poder público, nós vamos financiar a sua faculdade e a sua residência e você se obriga a prestar. Isso ainda não chegamos nesse ponto, mas nós já chegamos no ensaio disso. É isso que eu estou dizendo. Seria um avanço enorme. Então, nós chegamos nesse ensaio que é o de passar 1 ano lá, ganha X pontos para residência. Passou 2 anos, ganha X outros X pontos. E é uma oportunidade dele conhecer o local, se fixar, fazer residência e voltar. Então, é uma política de fixação. E o nosso governo também tem política de fixação, ou seja, ele aumenta o salário das pessoas de acordo com o acesso a determinado município. Para um médico ganha aqui em Rio Branco X, quando ele vai para Jordão, ele ganha 2X. Ele ganha aqui X, se ele for para Senador Guiomar, que é aqui perto, ele ganha um pouquinho mais, mas, entendeu? Então, existe uma escala de acordo com o acesso já de salário. E nós estamos agora pensando numa política para implementarmos de incentivo à capacitação, a simpósios, para que esse médico ele não fique parado no tempo porque ele está no interior. Então, o senhor vai, mais uma vez por ano, a secretaria vai lhe dar uma passagem para o senhor participar do congresso, apresentar um trabalho, fazer uma discussão, e estamos montando a telemedicina. A telemedicina é a segunda opinião médica, ou seja, o médico não vai ficar isolado, ele vai ter um sistema onde ele vai se comunicar na medida em que ele tiver um caso, que ele diz, poxa, estou eu aqui sozinho no fim do mundo e eu estou na dúvida, o que eu faço com esse paciente? Aí eu não faço a empurroterapia, eu entro no meu sistema de telemedicina e faço uma discussão com meus colegas em qualquer lugar do Brasil, trago para cá em tempo real. Tempo real. Em tempo real. Então, telemedicina em tempo real. São as nossas estratégias de fixação de profissionais. Estão evoluindo. Esse ano já evoluiu bastante. Ano que vem, com certeza, eu vou continuar batendo nessa tecla dentro do Conselho de Secretários de Saúde, para que o Brasil descubra alguma forma, a título de indenização, para os profissionais. Agora, é bom de dizer que nosso modelo de regionalização, nós temos 3 unidades, 3 regionais, que é a regional do Alto Acre, Purus, regional do Juruá e a regional do Baixo Acre e Rio Branco. E Alto Acre. A nossa sede é Brasileia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Esses 3 hospitais, eles têm que ter resolutividade. Tem que ser de média e alta complexidade, ou seja, tem que ter UTI, neuro, cardio. Mas nos outros municípios, nós não precisamos ter, nós precisamos ter ginecologista e pediatra, que é dentro do modelo de regionalização estabelecido pelo Ministério da Saúde. Nós estamos com dificuldade de ginecologista e pediatra, temos mal clínico. O que o governador fez? Qual é a nossa estratégia? Nós vamos contratar alguns pediatras, eu estou já fazendo essa garimpagem por aí, e eles vão passar 1 semana de cada mês dentro de um município do estado. Eu não vou deixar 100% descoberto e eu vou cobrir parcialmente aqueles municípios. 1 semana o pediatra e o gineco ficam em Jordão, 1 semana em Sena, 1 semana em Mané Urbano, 1 semana... Então, uma vez por... E nós vamos continuar tendo o programa de saúde itinerante que leva especialidade para os locais de difícil acesso. Então, nós estamos buscando alternativas para superar os nossos gargalos e a nossa dificuldade de médico especialista. Doutora Sueli, a senhora falou aí em pediatra. Ultimamente eu li uma reportagem que diz que está uma carência dessa especialidade do Brasil, inclusive
ameaçando escassez mesmo desse tipo de profissional. É verdade. É verdade. Verdade. Quer dizer que meus netos, já que eu não tenho mais filhos, os meus netos e os bisnetos de Não, Osmir. mas tu devia estar preocupado também com o geriatra. Esse não tem problema não, né? Tem não, ainda não. Graças a Deus não precisa. Esse Nós especialista, essa especialidade cresce muito. Que beleza, hein? Se a gente tem o hospital do idoso, tem geriatra. Essa cresce muito, a geriatria Não, hoje. mas, Hoje doutora, tá organizado. voltando a falar sério, mas disse que eu via, dava um número estratosférico de carência de pediatra e que nas escolas, uma rejeição dos alunos de medicina a seguir a carreira de pediatra. É a lei. Por que isso? Por quê? É a lei da oferta e da procura, é o interesse financeiro. Ah, é? A gente, infelizmente, essa profissão de médico, eu acho que ela tem, eu sempre digo assim, que tem mercenário 1, mercenário 2, é a disciplina que eu chamo, mercenário 3. Ah, é? Por quê? Porque todo médico só pensa, a maioria, né? Não vou falar todos, porque até o nosso governador é médico, eu não posso falar isso. A maioria dos médicos, eles pensam muito em dinheiro, está na frente disso. Então, é uma profissão extremamente nobre e que todo médico tem que ficar rico. Né? Mas o juramento... Há essa concepção Há hoje. essa concepção hoje. Mas, doutor, seria o juramento do médico? Não fala nisso, não. É, né? mas esse juramento é muito relativo, pelo que eu tenho percebido. Mas eu posso lhe fazer um ligeiro à parte aqui, em cima do que o senhor está falando? Um dia desse eu dizia num programa de entrevista, que eu dizia o seguinte, falando sobre a questão médica no ar, que eu dizia, eu sou do tempo do doutor Manuel Braga Montenegro. O doutor Manuel Braga Montenegro, principalmente o doutor Carlos Eduardo, não sei se conhece, ele era o único médico em Cruzeiro do Sul. Era o doutor Braga, eu sei disso. Eu cansei de chegar na casa dele às 2 horas da manhã e ficar sentado, aguardando que ele viesse do atendimento, que ele fazia atendimento de manhã, à noite, personalizado, de casa em casa. Não tinha pronto-socorro, não tinha plantão, não tinha nada. E hoje vive em Cruzeiro do Sul de forma modesta. É, verdade. É um exemplo, é um grande exemplo que eu sempre dou da medicina. Então, qual é a questão aqui da pediatria, né? Resguardada essa brincadeira aí. A pediatria, ela é uma consulta muito demorada. Um médico, para consultar um paciente, uma criança, ele demora aí de 30 minutos, é o mínimo que ele leva para consultar uma criança. E ele demora muito, então a carga horária dele é muito mobilizada com o tempo da demora da consulta. Então o ganho financeiro aí já cai muito, porque o médico, por exemplo, se ele puder estar aqui, ele está aqui hoje, atende 15, vai ali, atende 16, vai ali, atende 20, ele tem 2, 3, 4 contratos. A nossa realidade hoje é essa, infelizmente, por conta da carência, da nossa carência que não cobre o nosso déficit que não cobre as nossas demandas. Então, pediatria não é atrativo do ponto de vista econômico, eu já ouvi isso de vários médicos. E também os incômodos da madrugadores. Meu filho está doente. Médico de criança é 24 horas também. E, além disso, não compensa do ponto de vista econômico. Eu já ouvi vários médicos me dizerem isso. Doutor, Mas, de qualquer sorte, é um problema a ser resolvido, né, doutora? Porque não... Como é que fica? Eu acho que a gente tem que começar a discutir isso. Quando o problema tá ficando muito pesado, senta, discute a nível nacional e vê como é que a gente vai trabalhar um incentivo ou uma forma de fazer essa equiparação salarial para os médicos não terem essa... eu vou ser anestesista porque anestesista dá mais dinheiro, eu vou ser neuro porque neuro dá mais dinheiro. Então eu acho essa visão, eu acho ela muito pesada do ponto de vista humano. Né? E para que voltamos a ter especialistas com paixão realmente pela especialidade e não atrás do ganho financeiro. Eu acho que se reflete, eu acho que o atendimento do início ao fim vai refletir nisso, no amor à profissão que o senhor estava acabando de falar. A pessoa acha que tem que ter paixão pelo que está fazendo, porque a partir da hora que ele parte pro reembolso, pro ganho financeiro, ele não faz aquilo da forma mais adequada, não faz com amor e, consequentemente, o atendimento também não vai ser o pela mesmo. profissão. Mas também tem muito médico de difícil... Eu queria que a A senhora... beleza da profissão. É linda, né? Doutora Sueli, eu queria que a senhora e o Carlos Eduardo falasse sobre um programa que
para mim foi o mais esplendoroso da gestão de vocês, e foi o programa Cuidando dos Seus Olhos. Qual é a produção deste programa até hoje e até onde ele pretende chegar? Doutora, infelizmente nós temos um intervalo comercial, a senhora vai poder falar, e o doutor Carlos Eduardo também, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Continue conosco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre saúde pública. Os nossos convidados são a secretária estadual de saúde do Acre, a doutora Sueli Mello, e o doutor Carlos Eduardo Alves, ele é presidente da Fundacre. No bloco anterior, o Narciso fez uma pergunta sobre o balanço que se pode fazer do programa Cuidando dos Seus Olhos. A palavra está com a senhora, doutora, por gentileza. Esse programa foi um programa muito bem desenhado pelo nosso governador, Tião Viana, preocupado com a carência e a assistência oftalmológica que nós tínhamos aqui no estado. Nós já estávamos há alguns anos com uma carência muito grande, sofrendo muito com TFDs, levando pessoas, e nós não tínhamos muita referência no Brasil, porque parece que esse é um problema meio geral também do Brasil. A gente não conseguia referenciar muito bem nossos pacientes e ficávamos pingando de unidade em unidade. E o nosso governador disse, nós temos que achar um serviço resolutividade que ofereça saúde integral ao problema de oftalmologia que nós temos no Acre. E aí nós saímos buscando, encontramos, graças a Deus, um trabalho que estava sendo desenvolvido na Bahia, e fomos até lá e trouxemos esse trabalho para cá. E foi uma aceitação e o que a gente descobriu, uma demanda surpreendente. É um volume de recursos considerável esse projeto, mas nós conseguimos sensibilizar, o governador Tião Viana conseguiu sensibilizar a ministra, presidenta Dilma e o ministro da Saúde, e nós, graças a Deus, conseguimos 100% de financiamento para esse projeto, que no final é mais ou menos os 3 milhões por mês que a gente gasta com assistência oftalmológica. E essa assistência oftalmológica, no início, a gente estava focando em pessoas com prioridade de idade, como diz o código do idoso, né? E nós estamos atendendo pessoas acima de 50 anos. É um projeto de 1 ano, já começou em junho, então nós vamos até maio com esse projeto. Já fizemos Baixo Acre e Alto Acre, parte do Purus, e agora estamos no Juruá. E vamos fazer agora todo o Juruá até maio, mas vamos permanecer com uma sede aqui dentro da Fundação Hospitalar, fazendo todo o atendimento da demanda. Graças a Deus a demanda já diminuiu, nós já temos assim, um número mais controlável e já podemos até reduzir um consultório, mas nós já realizamos aí mais de 200 mil procedimentos. Consultas, né? Mais de 20 mil cirurgias. Mais de 20 mil cirurgias, né? Mais de 20 mil consultas, né? Mais de 50 mil consultas, né? 52 mil consultas. Então são números astronômicos, né? E nós estamos conseguindo, realizamos aqui no Acre as primeiras cirurgias de retina, de deslocamento de retina, que é um procedimento complexo, de alta complexidade, que foi feito aqui. Já vínhamos fazendo transplante aqui no Acre de córnea, mas a retina é mais complexo do que o transplante. Já realizamos aqui algumas cirurgias de retina. Então, realmente, esse programa ele tem tido um alcance social maravilhoso. E é muito bonito de ver as pessoas entrando praticamente cegas pela catarata e saindo agradecendo a Deus, agradecendo ao governo, agradecendo ao serviço de saúde. É lindo, é maravilhoso. Eu tenho no meu círculo de amigos, de várias pessoas que se submeteram a isso, sem nenhuma interferência política de ninguém, que o mais importante é isso, e o sucesso tem sido tamanho. Mas aí eu quero aproveitar a oportunidade, porque no intervalo o doutor Carlos Eduardo falava. E o que é que você estava fazendo ontem no Quinari com o governador e a secretária? Isso aí já é um projeto que a gente já estava assumindo no ano anterior, em conversa com o governador, que ele
pressiona bastante eu e a doutora Sueli para que nós para que a gente dê resolutividade a essas filas cirúrgicas que hoje ainda tem na fundação. E isso já a gente veio estudando no final do ano para que esse ano a gente assumisse esse compromisso, que é para se acabarem as filas de cirurgia do Hospital das Clínicas. Então ontem já demos o pontapé inicial da nossa parceria com o Hospital do Interior, no caso de Senador Guiomar. Ontem já foram feitos 10 procedimentos de cirurgia de hérnia e vesícula. Isso é só o início, porque a gente está, através de outros programas itinerantes, a gente vai mapear essas pessoas que têm do interior cadastradas na fila do Hospital das Clínicas, e daí a gente está levando o nosso serviço especializado com toda a estrutura, não é estrutura mínima, não é estrutura obsoleta, é toda a estrutura que é usada no Hospital das Clínicas, de equipamentos e de profissionais, estão indo ao interior. Já fizemos um programa em Tarauacá e ontem foi no Quinari, em Senador Guiomar. Então, qual que é a intenção? Que as pessoas possam ser operadas dentro das suas cidades, perto dos familiares. No caso, reduz o custo, o gasto da família mesmo para se deslocar à capital, reduz o custo daqui do Hospital das Clínicas, e a gente pode, consequentemente, dar andamento nas filas da capital também. Então, esse é um programa que a gente já está assumindo em janeiro, na primeira quinzena de janeiro, que já foi semana retrasada, já estávamos planejando, para que não espere o ano depois, que todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval. Não, a gente já está, já foi dado o pontapé inicial para que se resolvam todos os problemas de fila de cirurgia que existe hoje no Hospital das Clínicas. Tião Viana, uma das prioridades do seu governo é a saúde. E saúde é uma coisa cara. O governo, nós temos que reconhecer, avançou muito já durante esse primeiro ano da sua administração. Nós temos acompanhado. Agora, aonde é que nós podemos ser beneficiados, em termos de recursos, com a emenda 29, que inclusive que é de autoria do então senador Tião Viana, que já foi sancionada pela presidente Dilma, com alguns vetos. Quais os benefícios? Eu já sei, eu quero dizer antecipadamente, que eu já sei que o Acre cumpria acima do percentual ali estipulado. Mas em que poderemos ser mais beneficiados? Olha, eu acredito sim, não só com a emenda constitucional 29, mas com a política que a presidenta vem implementando para a saúde, criando as redes de assistência. Só para rastreamento de câncer de mama ela colocou 4 bilhões. Só para a rede cegonha ela já colocou mais de 10 bilhões. Então, isso, com o que o ministro nos disse, nós não vamos mais trabalhar aumento de teto por produção, mas por oferta de serviço e organização de rede. Então, para isso, o ARC está na frente, porque nós já estamos trabalhando a organização de rede desde o dia 1º de janeiro de 2011. E já inauguramos a primeira maternidade dentro dos critérios da Rede Cegonha, lá no Juruá, que ele ficou encantado, e já estamos recebendo recursos para isso, dobrando a arrecadação dos serviços já ofertados hoje, mostrando que a gente já está num ponto de estrangulamento, então já fizemos isso. Nós vamos dobrar a arrecadação do SAMU, já dobramos agora no final do ano. A arrecadação das UPAs, as nossas UPAs, elas têm mais leito do que a maioria das UPAs do Brasil. Então nós vamos arrecadar 200 mil, 250 mil, vamos arrecadar 500 mil por cada UPA, por mês. Então, todas as nossas arrecadações estão aumentando. Nós tínhamos uma subnotificação muito grande no ano de 2010 e agora nós saímos de 5 milhões a 6 milhões de arrecadação mês de produção, né, porque a gente arrecadava 7 milhões, nós estávamos produzindo um pouco a menos por subnotificação, porque a gente produzia muito mais, e agora nós já estamos com mais de 10 milhões de produção cadastrada no Ministério da Saúde. Então, a nossa receita, com a nova política implementada e com a emenda 29, ela só tende a crescer. A nossa receita do Sistema Único de Saúde, porque a receita estadual aplicada em saúde, ela desde o ano de 2000, que ela está acima de 15%. Então, ela vem aumentando. Em 2000 foi 18,94% e de lá para cá vem variando entre 17 e 16. Ano de 2010 foram 17,49%.
E esse ano agora eu acredito que nós superamos a marca de 19% de investimento de IRP em saúde pública. Doutora, a senhora me dá a oportunidade de fazer a pergunta, formular a pergunta do internauta Gilmar Torre, foi feita pelo Facebook, eu postei lá que vocês estariam aqui hoje conosco, e ele pergunta o seguinte: com tantos investimentos na saúde, pessoas ainda precisam dormir nos hospitais para conseguir atendimento. Os recursos ainda são insuficientes para atender a demanda ou é preciso maior eficiência nos gastos? Nós temos que fazer as duas coisas. Nós temos que ser muito capazes de arrecadar mais recursos, mostrando as nossas deficiências de forma mais sistêmica e provando, como a gente fez agora com o aumento que a gente conseguiu para a UPA, para o helicóptero. Agora o João Donato vai receber 49 mil para fazer os apoios de saúde. E nós temos que fazer isso e temos que dar mais resolutividade ao sistema com o sistema de regulação. O que é a regulação? É você ter o controle absoluto dos gastos da saúde, desde o procedimento médico, tá, até a gestão administrativa dos gastos relacionados a pessoas. Então, isso tem que ser mais efetivo e tem que ser mais ostensivo. Nós estamos carecendo de um sistema de regulação. Por quê? Porque na medida que você amplia o acesso, você amplia o serviço, você amplia as demandas. Quando eu vou para o interior, lá para Jordão, lá para Porto Walter, eu trago de lá, geralmente, pessoas com lesões de câncer de útero, pessoas com lesões de mama, que vão lá para a unidade de oncológica, que é um tratamento altíssimo, caríssimo, pessoas com hepatite B, que uma dose custa R$ 1.500. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar resolutividade para o serviço, para gastar com a pessoa certa, estabelecendo protocolos clínicos e colocando médico para regular o serviço. Porque nem todo profissional age, nós não temos essa homogeneidade no procedimento. Então, nós estamos implantando um sistema de regulação para termos a homogeneidade nos procedimentos e conseguirmos arrecadar. Tipo, eu chego num hospital, vou dar um exemplo para você. Se for eu a médica, eu tenho essa consciência, o médico chega lá e diz: olha, doutor, eu estou com um problema sério aqui de tosse, de dor na garganta. Aí ele prescreve um antibiótico de última geração que custa R$120, R$300 a dose para a pessoa. Ele mata um mosquito com um tiro de canhão. Ele podia prescrever um antibiótico mais barato, a pessoa ficaria boa do mesmo jeito e a pessoa não criaria resistência no dia que precisasse. Nós temos muito isso na rede. Ou seja, a gente tem que gastar de forma adequada os recursos. Para isso, eu preciso de um regulador, de várias regulações. Regular o serviço de urgência, protocolos clínicos para regular os procedimentos da fundação hospitalar, do hospital terciário. Nós temos que ter regulação para dispensação de medicamento. Por exemplo, paciente doente de uma hepatite. Para ele fazer acesso ao interferon, que é um medicamento caríssimo, ele tem que ter um exame chamado PCR, que diz: a sua taxa de vírus está X. Para isso, e você tem que ter um exame de plaquetas para dizer que as suas plaquetas são X. Quando você entrar nesse tratamento, você vai passar 3 meses com ele, com o seu exame ali. 3 meses depois, você faz outro PCR. Se a sua taxa de vírus não respondeu, continua a mesma, o remédio não é eficaz para você, eu não preciso tratar esse paciente ad infinito para depois descobrir que o remédio não fez efeito. A mesma coisa é prescrever um remédio, por exemplo, deu 50 de plaqueta, aí ele vai entrar com outro medicamento que é tão caro quanto o interferon, mas se eu não tiver o exame da plaqueta antes, eu não vou saber por que baixou. Mas o que o médico faz? Ele sabe que o interferon pode baixar as plaquetas, ele já passa os 2. Não, a gente tem que regular o serviço. Arquibaldo, não é fácil. Como o nosso diretor parece estar fazendo sinal que o tempo está se esgotando, eu não poderia terminar minha participação aqui no programa sem cumprimentar a sua equipe, todo o sistema de saúde do Estado. Primeiro, você do Estado amazônico, o melhor índice de redução da malária. Não é verdade? É. E a melhor estratégia de combate à malária das Américas. E eu tenho aqui uns dados, e eu quero avisar o pessoal que esses dados são do Ministério da Saúde. Não foi inventado. Que na avaliação da saúde pública no Brasil, o Acre está melhor posicionado. Graças a Deus. É o que tem melhor posição em todo o Estado.
e que, em comparação com o ano passado, Narciso, há uma expectativa extremamente otimista da população, em torno de 38% de expectativa a mais. E vai melhorar ainda mais o sistema de saúde. Só para dar um exemplo, para não pensar que é dados do próprio PT. Para ela ainda aí. Tá certo. Não dá tempo, hein? E em Brasília, que me perdoe, pessoal de Brasília, tem um índice negativo de comparação de expectativa positiva, negativo de 52%, que também é do PT lá. Mas essa pergunta que eu vou dirigir é curtinha e grossa. Ser secretários de saúde de um governador que é médico contribuiu decisivamente para o sucesso da saúde pública no estadual? Com certeza. O nosso governador Tião Viana, ele, além de ser médico, ele é um visionário. Ele tem uma visão sistêmica do serviço de saúde que é impressionante. Às vezes eu estudo muito saúde também, e às vezes eu quero questionar, eu digo, olha, governador, se eu fizer uma justificativa que dá para a gente pensar melhor, dá não. Não dá para enganar ele, não. Não é enganar, é que às vezes eu quero discordar de alguma coisa, aí ele diz, dá não, faça assim, e eu faço e dá certo. Então, ele é um visionário, eu nem discuto mais, eu pondero, né, tento achar uma forma de realizar o que ele está dizendo de uma forma mais econômica, mais efetiva, porque o meu papel é esse, né? Mas o governador é visionário, é um profundo conhecedor da saúde, então isso ajuda muito, ajuda tanto a mim quanto ao Carlos, que a gente está sempre conversando e ele está sempre dando as excelentes ideias e a gente está estudando para implementar. E é esse o nosso papel mesmo, como assessor. Essa discussão dele com a saúde, vamos fazer um registro, que não é tardio, é oportuno apenas, que era a questão do governador Binho com a educação, né? Quer dizer, era a cachaça hoje do governador, no bom sentido, é a saúde. Como era a cachaça do Binho, era a educação. Antes de ser interrompido, não sei se mas eu queria pegar o dado do que a população está vendo dessa previsão de que a população faz em relação à saúde, de que o ano que vem ainda vai melhorar mais. Vem desse histórico que o senhor citou agora do Binho, acho que de um programa que vem sendo feito. O governador Tião, além de médico e com uma atenção muito especial à saúde, ele cobra a gente muito. Mas ele faz sempre questão de frisar, e eu queria que a população também prestasse muita atenção nisso, que isso é um histórico que foi preparado pelo Jorge, pelo Binho, e estruturado todo esse processo. É por isso que a população vem percebendo e tendo essa motivação e olhos bem abertos de ver que para o ano a situação ainda vai melhorar. Que não passa de uma conversa de que nós vamos resolver os problemas de cirurgia que estão em fila e todos esses problemas que a população de exames, de diagnóstico. Então, não passa de uma conversa política ou de uma promessa. Então, a população vê e enxerga que foi preparado e a evolução está aí, está chegando e tende a melhorar mais. Eu volto a dizer, dados do Ministério da Saúde. Verdade. Ok, obrigado. Agradeço ao doutor Carlos Eduardo, que é o diretor da Fundacre, a doutora Sueli Mello, que é secretária de Saúde do Estado, aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osimir Lima, e principalmente a você que está conosco até agora. Lembramos a você que a partir da segunda-feira, nós estamos agora transmitindo o programa, estamos terminando, mas na segunda-feira nós temos a reprise do Tribuna Livre. Eu aguardo você na segunda-feira e só no próximo sábado, depois disso, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.